Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, conosco hoje para falar sobre política, a eleição, é claro, e um dos fatos aqui das campanhas da semana, aquele anúncio que foi feito pelo ex-presidente do Banco Central na gestão Lula, ministro da Fazenda no governo Temer, candidato à presidência da República pelo MDB em 2018, Henrique Meirelles, que diz que vai apoiar a candidatura de Lula à presidência. Muito bom dia, Schiller. Agora vai. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Thaís, Cláudio, Sônia? Tudo bom, Schiller? Tudo bem. Para ver como a política tem um lado de teatro, né? Para pensar aqui numa agradável manhã, bonita manhã em São Paulo, aqui de quinta-feira, Thaís, porque o Lula começa a campanha com um discurso muito radical, né? Ele começa, eu li o programa dele é contra o teto de gastos, fala em reformar, fazer a reforma trabalhista, reabrir inclusive a reforma da Previdência. Ninguém tocou nesse assunto, mas está escrito lá no programa, né? Então é um programa bastante assim, no estilo do PT tradicional, né? No estilo do PT tradicional. No início, inclusive, o Lula fazia muitas declarações mais para sua base, etc. Agora, a gente falou aqui algumas vezes, né? Com o passar da campanha, isso é tradicional no Lula, à medida que ele consolida a sua base militante, forma a sua coalizão, então ele faz o tal do giro para o centro, né? Como agora há uma expectativa, eu acho distante, mas vamos lá, da campanha Lula, de que possa, pelo menos fazer um esforço para ganhar no primeiro turno, é difícil, as pesquisas não mostram isso, mas o esforço da campanha obviamente é esse, ou pelo menos para chegar bem no primeiro turno, né? Para embalar. Aí faz esses acenos todos aí pro mercado, para uma visão mais, vamos dizer assim, mais moderada da política econômica, assim por diante. O que acontece com isso? O Lula é um mestre da ambiguidade. Eu tenho dito isso, olha, eu acompanho o Lula há muito tempo. O Lula é o mestre da ambiguidade. Se a gente for parar para pensar nessa campanha, o Lula não disse nada objetivo na campanha. Não há nada objetivo. É uma carta, é um cheque em branco. Então, por exemplo, diz que vai revisar o teto de gastos, mas revisar como? Vai colocar o que no lugar? Né? Não se tem a mais remota ideia. Nós estamos votando em branco, literalmente em branco, no sentido de que não tem informação sobre isso. Né? Quando o Meirelles é o pai do teto de gastos. O Meirelles ele representa na política brasileira exatamente o oposto de tudo que o PT votou nos últimos 6 anos, desde o impeachment. Quando saiu o impeachment, assumiu o presidente Temer, o Meirelles assumiu o Ministério da Fazenda e foi o comandante, um programa chamado Ponte para o Futuro, que era a reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma na lógica das estatais, da lei das estatais, o teto de gastos, enfim, todo o giro da política econômica do governo para a direção que depois foi adotada pelo Paulo Guedes, que continuou fazendo, acabou fazendo a reforma da Previdência, as agências reguladoras, a autonomia do Banco Central, tudo que a gente sabe aí, marco do saneamento, etc, etc. Ou seja, essa linha, todas essas reformas, sem exceção, o PT não só votou contra, mas denunciou, disse que eram reformas criminosas, que iam destruir o país. A reforma trabalhista foi chamada pelo Lula de mentalidade escravocrata, o teto de gastos era um crime contra os direitos sociais, contra as políticas sociais. Bom, tudo isso a gente, olha, foram anos e anos escutando todas essas frases aí. E pautou o início da campanha do Lula. Agora, né, semana passada, essa semana agora, sai essa foto com o Meirelles fazendo o Lzinho aquele, né? E, obviamente, quando eu vi aquela cena lá com os ex-presidenciáveis, né, cá entre nós, qual é o sentido de fazer um evento com ex-presidenciáveis, né? Com o Guilherme Boulos e a Luciana Genro. Até as emas do Palácio da Alvorada sabem que o Guilherme Boulos e a Luciana Genro apoiam o Lula desde criancinha. Então não tem nenhum fato político nisso. O único fato relevante é o Meirelles, né? E aí tem um interesse duplo dos dois, né? Porque o Meirelles ficou órfão, ele é um político que não tem voto, basicamente ele não tem voto. Ele fez 1%, foi uma das campanhas mais caras da história do Brasil, em 2018, mas um voto que é bom não teve. Então ele ficou sem, ele apoiava o João Dória saiu da campanha.
Então há um interesse mútuo, digamos assim, né? Quer dizer, o Meirelles, qual é a opção dele? A única opção dele, Meirelles, é um homem pragmático. Ele olha as pesquisas, vê os dados, vê que o Lula tem uma boa chance de ganhar a eleição. Bom, então eu vou por aí, vou fazer uma aposta de mercado. É como você diz, olha, essa ação vai crescer, essa ação vai valorizar, eu vou comprar essa ação. Então ele comprou a ação do Lula, até porque do outro lado a área econômica já é controlada, inteiramente dominada pelo Paulo Guedes, então não tem espaço do outro lado, vamos tentar algum espaço aqui. A política tem esse lado pragmático, né? Agora, reabriu, eu diria assim, foi o primeiro gesto, Thaís, de um hipotético, eventual futuro governo Lula, que é um embate da política econômica. Quem é que vai ganhar essa queda de braço, né? A queda de braço vai ser vencida pela filosofia Meirelles, que vai se alinhar ali ao Alckmin. Aí você tem nomes da economia como Pércio Arida, como André Lara Rezende, nomes que se aproximam desse campo político por N razões, muito em torno do Geraldo Alckmin. Vamos lá, o Pércio Arida foi o coordenador da campanha na área econômica do Alckmin em 2018, que vão se aliar a essa visão, não é? E a ala tradicional do PT, Luiz Mercadante, Guido Mantega, enfim, toda a ala histórica mais à esquerda. Bom, e o Lula, obviamente, não vai dizer nada até a campanha. Até a eleição, ele não vai dizer nada. Ele vai jogar a possibilidade para os dois grupos, fazer com que os dois grupos imaginem que tem uma chance de emplacar. Vai prometer, já prometeu, aliás, recriar 10 ministérios. Ontem o Alckmin prometeu recriar o Ministério da Indústria e do Comércio, mas vai criar o Ministério da Pesca, vai recriar o Ministério do Planejamento, vai recriar o Ministério da Cultura, vai recriar ministérios e ministérios, Ministério do Trabalho, etc. Então tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. A minha impressão é que quem vai emplacar o Ministério da Economia num eventual hipotético governo Lula é um político, e esse político vai ser um governador do PT. Né? Pode ser o Wellington Dias, pode ser o Jacques Wagner, pode ser o Rui Costa, pode ser... Enfim, um político, pode ser até o Fernando Haddad, caso não se eleja aqui em São Paulo. Não é ex-governador, mas tem experiência de governo, conhece, ou seja, tem uma, digamos assim, uma proximidade com o Lula, não é da economia, então não representa a visão desse ou daquele grupo. É um pouquinho da estratégia Palocci. A minha impressão é que o Lula ele olha para frente, mas com um olho no retrovisor. Não é? Então, lá, tem um enorme significado isso. Vamos lá, vamos deixar claro. Por quê? Porque permite o Lula apostar ainda mais na ambiguidade. Então, agora na Faria Lima, na Berrini, aqui em São Paulo, nos centros empresariais, lá na Paulista, o pessoal diz, olha, Paulo Guedes é um liberal, Paulo Guedes, vamos apostar no Paulo Guedes para as reformas. Daí, agora, os apoiadores do Lula dizem, não, a gente tem o Meirelles. Né? Então, obviamente, no símbolo da campanha, e não é mais do que isso, obviamente tem um peso. Fernando Schiller, cientista político, com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, também para falar um pouco a respeito de pesquisas eleitorais que foram divulgadas nessa semana. A gente tem várias pesquisas, algumas até com números bem díspares entre elas, não é, Schiller? Mas alguns pontos em comum que indicam, primeiro, para a realização de segundo turno e para a liderança do ex-presidente Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turnos. O que oscila é a diferença entre eles, o que também pode ser algo fundamental numa eleição apertada como essa, né? Olha, é interessante isso, né? Você teve, por exemplo, a Paraná Pesquisas, que ela dá arredondar aqui, uma diferença de 4 pontos, né? É a diferença mais estreita entre Lula e Bolsonaro das pesquisas que saíram essa semana, né? É interessante, né? Como cada lado do jogo não gosta das pesquisas que não são muito favoráveis, né? Quando saiu o Paraná Pesquisas, olha, eu poucas vezes vi no Brasil uma campanha tão grande para desacreditar o Instituto de Pesquisa como o grupo em torno do ex-presidente Lula fez para desacreditar o Instituto Paraná. Né? O que eu acho lamentável. Acho lamentável quando um lado faz para um lado ou para o outro lado. Eu acho que os institutos de pesquisa precisam ser respeitados. Podem errar, podem acertar. Nós vamos ter uma chance de ouro e, obviamente, não vai escapar. Aqui a gente vai fazer análise de quem errou, quem acertou, porque é o papel da imprensa fazer isso. Né? Mas é preciso respeitar o trabalho que as pessoas fazem. Né? Então você tem, do outro lado, você tem o IPEC, hoje vai sair um Datafolha, que tem apresentado números muito mais favoráveis ao Lula, né? 14, 15, 12 pontos. A diferença básica é uma diferença de metodologia. Se você carrega mais na amostragem percentual de eleitores de 0 a 2 salários mínimos, a tendência é você
ter um resultado mais favorável ao Lula, porque o Lula tem amplo favoritismo nesse segmento. Né? Agora, se você carrega mais para o eleitorado de 2 a 5, 5 para cima, aí você tem um resultado diferente. O outro dado é, se você faz a pesquisa presencial, como faz o IPEC da Datafolha, você tende a ter um resultado mais favorável para o Lula. Hoje saiu o Datapoder, que faz a pesquisa por telefone e por robô. Então não tem nem pessoas no telefone, ela é feita por um mecanismo de voz totalmente impessoal, que segundo muitas leituras, eu concordo com essa avaliação, ela dá mais neutralidade para a pesquisa. Por quê? Porque os institutos acabam sendo identificados como posições políticas. Hoje, claramente, Datafolha e IPEC, digamos assim, pelo menos vamos lá, na fofoca brasileira, nas mídias brasileiras, na internet, são mais identificados com uma certa visão. Então, acaba tendo isso na política, porque a política é altamente polarizada. Então, quando você faz a pesquisa inteiramente técnica, imparcial, neutra, com comando de voz, você pode ter um resultado mais aproximado. Então saiu o Datafolha hoje, aliás, desculpa, o Datapoder. O Datapoder mostra 7 pontos de diferença no primeiro turno, não é? E uma diferença um pouco maior de segundo turno, 8 pontos no segundo turno. Agora, o que me impressiona, Thaís, realmente me impressiona, só vou dar esse dado para vocês, é a estabilidade da rejeição. Em julho, o presidente Bolsonaro tinha uma rejeição de 52 a 38 em relação ao Lula. Bolsonaro tinha 52 de rejeição, o Lula 38. Isso em julho, iniciozinho de julho, virada de junho para julho. Tá? Nem tinha começado a campanha ainda. Agora, hoje, a rejeição do Bolsonaro e do Lula é 51 a 38. O Bolsonaro tem 51, o Lula 38. Ou seja, em 3 meses, toda a campanha ficou exatamente igual à rejeição dos dois. Exatamente igual. O que mostra uma velha frase que a gente disse várias vezes aqui: é difícil tirar a rejeição. Você pode mexer em várias coisas em pesquisa, mas tirar a rejeição, por quê? Porque são estereótipos. Então o Bolsonaro tem esse problema, ele tem uma rejeição alta, ele tem público na rua, vai gente lá em Londres, agora ele foi lá no enterro da rainha, fez comício até no início do enterro, né, da rainha, não tem problema nenhum. Vai na ONU, ele é o mais aplaudido, 7 de setembro estava lotado, Praia de Copacabana, esplanada dos ministérios, só que o problema dele é eleitorado mediano, o eleitorado de centro, rejeição alta. Se a gente for... O outro dado que é totalmente estável também, desde o início, desde junho, que é a aprovação e desaprovação do governo. Lá em junho, o governo tinha 50 de desaprovação, agora tem 53. Lá em junho, o governo tinha 41%, aliás, 41% de aprovação, agora sabe quanto é que tem? 41. 3 meses depois, a aprovação isso com todos do os governo... auxílios, né, Schiller, que foram dados, enfim. Com os auxílios, né, a população que foram dados, quer dizer, a rejeição, como você fala, é difícil tirar, né, do candidato. Mas aí tem um ponto, né, Sônia, assim, até agora o impacto da melhora econômica não ficou claro nas pesquisas. A verdade é essa, a gente precisa se render aos fatos. Fatos é o seguinte, você teve uma pequena inclinação num certo momento, que parecia que ia haver, né? As pesquisas mostravam, inclusive, um aumento do otimismo das pessoas, a perspectiva das pessoas com os próximos meses, declínio da inflação. Ora, a inflação, saiu o boletim Focus do Banco Central, 6% no final do ano. Quer dizer, o Brasil tem um ponto fora da curva no surto inflacionário menor global. Que a dos Estados Unidos, né, Schiller? Parece que é outro planeta, Brasil, mas é isso. olha, Os Estados Unidos com uma inflação de 8,3%. Exatamente, previsão de crescimento 3 ou mais para esse ano. O país batendo o recorde do CAGED, de emprego formal. Quer dizer, o país tem notícias muito positivas na área econômica num momento difícil da economia internacional, mas não está refletindo. A verdade é que isso não está refletindo. Pode ser que ainda tenha alguma margem de tempo, se tiver segundo turno, mas o fato é que não está acontecendo. Em parte, por que não está acontecendo, na minha impressão? Porque o governo não formou uma narrativa em torno disso. Não basta ter a melhora econômica, ela precisa ser apropriada simbolicamente pelo governo. Então, por exemplo, quando você está na campanha eleitoral, os dois lados têm espaço. Então a narrativa é feita pelos dois lados. E o TSE tem sido muito rigoroso. Não é? Por exemplo, o TSE, vamos lá, ele proibiu
qualquer propaganda do governo sobre o Auxílio Brasil, sobre o cartão do Auxílio Brasil. Então o governo sequer pode fazer propaganda da política social. Então o Lula promete que vai manter os R$ 600, né? O Ciro Gomes que vai aumentar, todo mundo... Então as pessoas, quer dizer, é uma informação que está difusa, digamos assim, no mercado político. Olha, até um documentário sobre infância no Brasil, produzido lá pelo Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher, etc., foi proibido pelo TSE, até um documentário sobre a infância no Brasil. Então está sendo extremamente rigoroso. Aliás, rigoroso aqui, só com um lado, né? Não é Chile? Tem isso também, né? Só com um lado, né? Eu estava até dizendo aqui mais cedo, o comportamento do TSE me faz lembrar daquele juiz que eu até mencionei aqui, que roubou a vontade em favor do Flamengo no jogo contra o meu Botafogo, e à noite foi fotografado vestido com a camiseta do Flamengo, me lembro até da foto, uma camiseta regata preta com o escudo do Flamengo, comemorando a vitória do time, uma vitória que ele viabilizou, né? E o TSE tá um pouco isso, a gente vê que há um rigor excessivo com relação ao Bolsonaro, proíbem a primeira-dama de aparecer na campanha eleitoral do próprio marido, né? Proíbe, censura imagens do presidente da República na frente de multidões, proíbe a exibição de imagens no programa eleitoral do presidente fazendo discurso na ONU. Ora, sabe? E aí a gente olha para os personagens, né? A gente vê lá o ministro Benedito Gonçalves, tanto quanto afirmam sempre, né, para desqualificar as decisões dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, dizendo que eles foram nomeados pelo Bolsonaro, ninguém menciona quem nomeou os outros, né? O ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor do TSE, foi nomeado pelo Lula, tanto quanto a ministra Carmen Lúcia, que ontem tomou a decisão daquelas que até Deus duvida, ela também nomeada pelo ex-presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa questão, o comportamento da justiça no Brasil, o problema todo é que não tem a quem recorrer. Vai recorrer a quem? Ao bispo, né? Vai fazer o quê? Né? Não tem outra alternativa. Trata-se de um jogo em que o juiz que virou protagonista, ao contrário dos atletas em campos, é o juiz que virou o grande personagem, e o pior, um juiz que está sendo parcial na condição do jogo, né? Na condução do jogo, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa muito clara para mim. E eu vejo um outro aspecto nisso também, que acho que diz respeito, até um ouvinte está pontuando isso agora, deixa eu mandar um abraço para ele, que é a própria personalidade política do presidente Jair Bolsonaro, não é? Ele, como ente ali, como personagem político, sempre se colocou de uma forma muito forte, muito assertivo naquilo que ele defende, naquilo que ele não defende. E essa personalidade forte, às vezes agrada, às vezes assusta. E como ela é uma personalidade muito forte, ela pode se sobrepor a outras mensagens que são levadas também na Thaís. campanha. Ou seja, mais ou menos ame ou odeie, né? Exatamente. E com uma força tão grande que outros assuntos que às vezes são muito mais importantes até do que a personalidade ou o posicionamento pessoal do presidente da República ficam na mensagem em segundo plano. Olha, duas observações. Uma sobre o que o Cláudio falou. Eu vou morder a língua aqui, tá, Thaís, Sônia e Cláudio, tá? Porque eu fiz um elogio, o Cláudio também, nós dois fizemos um elogio aqui ao ministro Benedito Gonçalves, faz coisa de 10 dias atrás, por uma decisão que na época me pareceu, aliás, ela era uma decisão correta, né, na questão do 7 de setembro, das imagens do 7 de setembro, famosas imagens. O 7 de setembro foi pensado na campanha do Bolsonaro para ser um grande fato, né, mostraria realmente uma enorme multidão, como mostrou uma enorme multidão e tal. Só que aí tem que ter o ministro Benedito Gonçalves, a oposição entrou lá para vetar as imagens, etc. O ministro Benedito Gonçalves decidiu o seguinte: não pode as imagens oficiais. Só que ele não deixou perfeitamente claro que podia as imagens não oficiais, mas estava, digamos assim, estava dito ali, né? Você não diz assim, olha, não pode a Casa Vermelha, tem duas casas, a Casa Verde você pode, né? Só que aí a campanha do Bolsonaro, por precaução, não mostrou nenhumas imagens mais, e mandou uma consulta ao TSE para esclarecer isso. Bom, mas o que pode então? Né? Só para confirmar, para não dar depois crime eleitoral. Né? A campanha Bolsonaro é gato escaldado. Né? Bom, o fato é que o ministro, olha, eu li a decisão, eu li 2 vezes, Thaís, eu não consegui entender. Mas na prática ele proibiu. Na prática está tudo proibido. Então acontece algo, na minha opinião, inaceitável, que é um comício sem dinheiro público,
um comício de um candidato sem dinheiro público, sem faixa presidencial, sem cobertura da TV Brasil, sem nada oficial, ser proibido, quer dizer, proibido mostrar na televisão. Então, evidentemente que isso vai ficar como uma marca, uma mancha da atuação do TSE. Eu tento ser muito justo aqui nessa análise. Olha, eu elogiei o ministro Benedito, achei que realmente nada oficial, nada que tenha dinheiro público, nada que tenha faixa, não deveria mostrar, concordo. Tem um argumento aí, posso concordar ou não, mas tem uma base. Agora, proibir um comício político que a oposição poderia ter feito, a oposição poderia ter pegado aqui o Vale do Agabaú, poderia ter requisitado qualquer lugar do Brasil inteiro para fazer o seu comício, não fez, ficou em casa. Aí, quem faz o comício, quem vai para a rua, aí não pode mostrar, porque o ministro acha que não, porque acha, daí ele começa com as ilações. Eu me lembro do presidente Temer fazendo o direito das ilações, não, mas poderia eventualmente ter uma certa confusão ali e tal. Ora, por favor, então realmente aí há problemas, né? Agora, sobre o Bolsonaro, é a aposta que ele fez. Eu acho que o grande erro, essa é uma campanha governista. Só para dar um dado para o nosso ouvinte, o único governador que tenta a reeleição, que não está liderando pesquisa, é o Rodrigo Garcia. E vem subindo, hein? Então, digamos assim, é uma campanha favorável a quem está no governo, em função do efeito da pandemia, do crescimento da receita fiscal, uma série de questões. Então, o Bolsonaro é um ponto fora da curva, em boa parte pelos seus erros, mas também em boa parte pelo fato de qualquer coisa que ele diga, o Bolsonaro é aquele político que ele pode dizer 10 coisas positivas, mas se ele disser meia coisa negativa, aquela meia coisa será capa de todos os jornais. Então, é bastante complicado. Certa vez eu disse, eu continuo achando, tudo que o Bolsonaro faz ou diz é usado contra ele, né? Ainda que seja uma coisa positiva. Por analogia, a gente vê aí, por exemplo, nessa ida do presidente da República a Nova York, teve ali um momento que ele foi almoçar, como ele já tinha feito na vez anterior, ele foi almoçar na churrascaria Fogo de Chão lá em Nova York e foi recebido, foi ovacionado. Quando ele chegou, tem imagens disso, né, imagens e áudio disso, ele foi ovacionado pelos clientes lá, estava lotado, eu até procurei saber, a churrascaria tem uma lotação de 380 pessoas, no mínimo tinha isso aí de pessoas que o receberam muito bem. Então, por analogia, tanto quanto a censura do TSE se impôs sobre imagens de multidão, né, que era positivo para o presidente, mostrar que o povo aqui, né, que há muita gente que o apoia. Também isso deve ser proibido, né? Afinal de contas, é uma coisa positiva, mas o ministro Gonçalves, com toda certeza, e seus colegas do TSE vão considerar isso abuso de poder político, né? Mostrar a gente aplaudindo o presidente. Fernando Schiller, cientista político, que é nosso colunista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, Schiller, pela reflexão aqui. Tenho certeza que você fez os nossos ouvintes pensarem junto com você e é para isso que a gente está aqui. Até a próxima. Até a próxima, bom trabalho. Tchau, Schiller. Rede Bandeirantes.